Lá na Scar tem música, dança, teatro, artes visuais, audiovisual e também tem podcast. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Lá na Scar. E hoje estou aqui junto com o Samuca Chiodini. Oi, Samuca. E aí, Caião? Beleza? Tudo certinho? Apresenta o nosso convidado aí. Pronto para mais um podcast? Bora. Segunda temporada. Então, estamos aí, né? Pronto para conhecer a vida do pessoal nessa nossa segunda temporada aí que fala muito sobre vida de artista, né? Então, para ilustrar melhor, a gente precisa do quê? De um artista. E quem nós temos aqui hoje, Caio? Tem um artista da dança hoje, o Ed. Olá, Tudo bom, Samuca. Edson? Olá, Caio. Tudo certo? E aí, Ed, tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Então, Ed, vamos começar contando pro pessoal aí quem é o Ed e com que você trabalha, Ed. Então, vamos lá. Meu nome é Edson Nascimento. Sou professor de dança aqui na SCAR há 8 anos. Comecei com a dança quando eu tinha mais ou menos 12 anos. O meu irmão dançava. E aí um dia me levou para assistir um ensaio e acabei gostando e ficando e participando das aulas. Isso faz mais ou menos quantos anos? Não precisa dar certinho a matemática. Mais de Botar numa 20. saia então mais tá de bom. 20. Não, só pra gente ter uma ideia de faixa etária. E meu irmão parou com a dança e eu continuei. Ia fazendo aulas na escola. Aí parei por um tempo, porque daí não tinha mais como pagar a aula. E o grupo que eu participava acabou, então eu não tinha dinheiro para pagar em outro grupo. Aí quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar. Aí consegui começar a pagar minhas aulas. Aqui em Jaraguá ainda. E com 19 anos eu decidi ir embora para Curitiba. Daí fui para lá, fiz teste em uma companhia e fiquei 4 anos e meio em uma companhia de dança lá em Curitiba. Essa companhia, Eliane Fetzer, companhia de dança. Eu viajei por diversas cidades ali do estado do Paraná com as leis de incentivo. E até a gente veio dançar em Jaraguá também. Participei como bailarino do Festival de Dança de Joinville. E daí, em 2013, eu decidi voltar para Jaraguá. Só que eu sabia que voltando para cá, eu não teria onde fazer aula, porque quando eu voltei, não tinha o jazz aqui em Jaraguá. Então, eu sabia que vindo para cá, eu precisaria começar a dar aula. Aí, os meus últimos meses em Curitiba foi pensando como que eu iniciaria a dar aula. Certo. Só para o pessoal entender, né, o que é essa modalidade jazz, né, dentro da dança? Jazz, a dança jazz, ela nasce na África, mas ela é levada para os Estados Unidos. E é lá nos Estados Unidos que ela se dissemina. Ela cresce junto com as danças urbanas, o hip hop. Elas nascem exatamente no mesmo local, na mesma época, tanto que tem muitos passos do jazz e das danças urbanas que têm o mesmo nome e são executados da mesma forma. E depois ela vai se disseminando, criando outros estilos. Hoje a gente tem vários estilos do jazz, não só o jazz dance, que é o mais tradicional, mas a gente tem o jazz lírico, o jazz contemporâneo. Tem outras vertentes dentro do jazz. Aqui. Isso, dentro do jazz a gente tem vários estilos de dança. Isso. Nossa, e só retomando a tua história ali, Ed, você começou com 12 e dançou até que idade? Como bailarina eu fui até os 24. Tá, mas dos 12, essa interrupção que teve até você voltar aos 18... Eu fiquei até uns 14 anos. Quer dizer, você ficou uns 4 anos ali parado. Aí dançava na escola, assim, mas não eram aquelas aulas, era mais uma dança criativa, né? Autodidata, assim. Isso. Quer dizer, que você começou mais a sério mesmo já maior de idade. Com 18 anos. Que não é quando eu podia pagar numa escola. E não é uma história tão comum, né? Muita gente começa criancinha e tal, e vai se desenvolvendo, ainda mais a dança que mexe tanto com o corpo. Sim. Você sentiu dificuldades? Muitas. Como é que foi esse... Porque começar já numa companhia, né, cara, com 18, 19 anos... O meu corpo, ele nunca foi um corpo fácil de moldar, assim. Eu sempre tive minhas dificuldades de alongamento, de giro. Mas eu sempre falo para os meus alunos, né, que bailarino não é só perna e giro. É muito além disso. Mas eu sempre tive uma entrega muito, muito grande, né, para um personagem. Então, acho que isso contou bastante, assim. Quando eu fui para Eliane, eu estava sentado, assim como eu estou agora, lá fora, no espaço onde a gente ficava esperando as aulas. E estava acontecendo a aula da companhia dentro da sala, e na época ela tinha poucos meninos.
Aí, naquele dia em específico, ia ter uma aula de tango, porque a coreografia dela daquele ano ia ser inspirada em tango. Ela falou assim, Edson, vem aqui e vai fazendo com umas meninas ali, para as meninas não ficarem paradas, porque tem poucos meninos. E daí ali, meio que foi meu teste, daqui a pouco eu estava dentro da coreografia e foi. Mas eu sempre tive muita dificuldade, e com certeza, quando a gente começa a menor, é muito mais fácil de lidar com o corpo. E dificuldade porque assim, ainda mais menino, né? Você falou que tinha poucos meninos, né? Os meninos na dança acabam sofrendo bastante preconceito. Espero que tenha mudado atualmente, né? Mas eu tenho na minha cabeça, quando eu era criança, a minha irmã fazia balé e tal, e eu via que meninos que dançavam tinha sempre aquela coisa de preconceito. Como é que foi? Uma coisa que eu ia perguntar também. É. Isso. Porque como é que foi contigo, no início ali com 12 anos e tal? Com certeza sofri preconceito, isso eu não posso negar. Mas hoje eu vejo uma diferença muito grande, assim, né? Não é o ideal ainda, porque se a gente precisa falar disso é porque ainda existe. Uhum. Mas é muito diferente, assim. Na minha época, além do preconceito por ser menino, tinha aquela coisa assim, a dança não vai te levar pra lugar nenhum. A dança não vai te dar nada, a dança é coisa de menina. Né? E que é o segundo preconceito, né? Que as meninas acabam sofrendo esse preconceito de que, isso não é profissão. Né? Além de dançar, você vai fazer o quê para ganhar vida? É bem isso. Quando eu falo assim, eu trabalho com dança, tá, mas o quê? Não, só dança. Mas vive só disso mesmo? Tem um segundo emprego, né? Sempre a pergunta, né? Como se não fosse possível viver de arte, né? E esse é um dos motes aqui do nosso podcast, né? Mostrar para o pessoal como é possível, né? Quando a gente tem garra, quando a gente tem vontade, quando a gente tem dedicação, né? Disciplina, a gente consegue viver de música, né? Viver de dança, viver de arte, né? Com certeza. Eu acho que, na verdade, em todos os ramos, eu acho que se não tem um empenho, a gente não consegue chegar longe. Mas, com certeza, trabalhar com arte no Brasil não é fácil. Mas também não é impossível. Eu acho que com dedicação e talento a gente consegue chegar longe. E como é que foi essa sua virada? Você chegou, né, teve um momento que você falou, caramba, é isso que eu quero fazer da vida? Ou foi meio que acontecendo, começou a fazer turnê pelo Paraná e quando você viu, já era? Então, completar só a pergunta do Caio, tu já trabalhou com outra coisa além de dança? Né? Eu tenho formação em moda, então eu trabalhei bastante tempo. Quando eu morei em Curitiba, eu tentava conciliar as duas coisas, porque morar em Curitiba não é barato, então a gente, né, tinha que dar os nossos pulos. Mas, com a pergunta do Caio ali, ia acontecendo, assim. Parece que sempre as coisas davam mais certo quando eu estava mais dedicado à dança do que com o meu próprio emprego, assim. Eu sempre falei, eu tive 3 oportunidades de viajar para fora. Uma quando eu trabalhava em Curitiba, que era para ir para França para estudar moda, ficar uns dias lá. Mas aí, perto da data ali, deu um monte de problema com a empresa que eu trabalhava, acabei não indo. Um pouco depois, ir para Buenos Aires para estudar maquiagem, porque eu também trabalhei com maquiagem. Mas também foi a época que eu fiquei doente, acabei não conseguindo ir. E a viagem internacional que acabou dando certo, que foi com a dança, que foi para Nova York há 2 anos atrás para estudar o jazz. Então, parece que as coisas iam fluindo mais quando a dança estava envolvida, assim. Quando eu vim para Jaraguá, eu vim cansado, assim. Eu tinha dançado tanto, porque a gente cumpriu uma agenda de 24 cidades do Paraná, e eu não aguentava mais dançar. Falei, não quero mais a dança. Não quero. No máximo da aula. Então eu vim para Jaraguá. É dança, é ônibus, é hotel, tanta coisa 10 horas de misturada, viagem. Só essa parte ali do dançarino no palco, né? Viajava de madrugada, linda, né? daí chegava de manhã, tomava café, ensaiava, apresentava e já saía de lá e ia para outro lugar. E era muito cansativo. Então isso me cansou e eu falei, não, vou voltar para Jaraguá, vou dar aula e vou trabalhar em empresa. Voltei a trabalhar em empresa, fiquei 6 meses em empresa, daí eu, não dá. Só que quando eu comecei a dar aula aqui, eu tinha 5 alunos. 5 alunos não tem como sustentar, né? Então eu tive que segurar um pouco mais ali em empresa. E você abriu a modalidade jazz aqui. Sim, há muito tempo atrás tinha, né?
mas fazia tempo que a SCAR não tinha. Então, por ser uma modalidade nova, então até conquistar os alunos foi um tempinho, assim. Isso 2013. 2014 eu 14 iniciei já. dando aula aqui. Eu voltei de Curitiba em setembro de 2013 e iniciei a dar aula em fevereiro de 2014. E foi fácil essa transição de virar professor? Eu sempre gostei de ensinar, né? Era monitor na escola, ensinava modelagem ali para as minhas amigas da turma de moda que tinham dificuldade. Então eu sempre tive essa facilidade de fazer a outra pessoa entender. E com a dança não foi diferente, só que, claro, na dança eu tive que estudar bastante, porque a gente lida com o corpo, com o físico da pessoa. Então eu tive todo esse cuidado. Essa responsabilidade física, Isso. né? E você foi buscar que tipo de capacitação aí? Então, eu fiz vários cursos com diversos coreógrafos e professores do Brasil, de didática, de metodologia, porque o jazz, ele acaba ficando um pouco bagunçado aqui no Brasil. Assim, algumas pessoas não estudam e vão passando o que aprenderam. E depois que eu parei para estudar, e eu criei a minha metodologia do jazz ali, para dar minhas aulas, eu vejo muito mais resultado nos alunos, né? Tanto que hoje eu olho para os meus alunos, os alunos que começaram ali do zero comigo, eu falo, não, realmente tá certo, tá tudo certo. Tá dando certo. É. É a prova real, né, do teu trabalho, essa daí, né? Os alunos, o resultado que tu tem depois, né? Nos espetáculos, né? Que sempre, né? O Ed aqui, né? Para quem ainda não conhece, o professor Ed aqui dentro da SCAR, né? É a nossa referência dentro do jazz, né? Os alunos ficam sempre apaixonados pelas aulas, né? Então, vira uma turma, vira os teus fãs, né, Ed? Vira todo mundo discípulos do Ed ali, né? Porque tu tem uma metodologia mesmo que é fácil de agregar, né, o aluno, né? Então, Ed, assim, uma pergunta assim um pouco mais leiga, né? Sobre a tua modalidade, o jazz, ela se inclui dentro do clássico, dentro do popular, né? Ela tem uma fundamentação dentro do balé mesmo, ou ela totalmente vem das ruas mesmo, né? Como tu já tinha comentado. Então, ela vem das ruas, mas a partir do momento que as pessoas quiseram criar uma metodologia dela, precisou encaixar tudo bonitinho. Então, eles usaram muito a técnica do balé clássico, né? Para trazer esse corpo do bailarino. Mas é um corpo mais livre do que o do balé. A gente tem muito mais isolamentos das partes do corpo. O balé acaba trazendo um encaixe maior, né? No jazz a gente consegue trabalhar esses desencaixes. Então, o jazz vem mais da dança moderna, né? Que é uma dança que vem depois da dança clássica. Ele é muito mais... tem muito mais conversa com a dança moderna do que com a dança clássica. E essa história de eu criei a minha metodologia, eu já ouvi isso também do Lucas, né, nas minhas aulas de bateria. Essa pergunta vale inclusive para vocês dois, né? É comum para o professor criar uma metodologia? Isso é uma metodologia mais a ver com a questão da forma de dar aula? Né? Sim, eu acho que é isso. E muito assim, por exemplo, de regiões, assim, porque eu dancei muito tempo em Curitiba, então as crianças e os adolescentes de lá tinham um comportamento muito diferente dos daqui. Aqui em Jaraguá a gente tem as pessoas muito fechadas. E o jazz é uma dança muito aberta. Como que eu vou trabalhar isso, né, sem mexer muito no aluno, né? Então, eu tive que criar alguns macetezinhos de conseguir tirar isso de dentro do aluno. E é um processo. E, obviamente, não tem uma receita, porque cada turma que vem, a gente acaba tendo que... É uma resposta, né? Essa história do método, né? Ela é uma resposta à prática, né? Então, a gente vai tendo essa prática, né, de professor ali, vai procurando sempre caminhos, né, que vão solucionar algum tipo de problema do aluno, e aí tu vai vendo, pô, isso aqui funcionou com esse cara aqui, vou tentar a mesma técnica com esse aqui, opa, funcionou com esse aqui também, então vou isolar isso aqui, vou já
considerar parte, né, dessa metodologia, porque ela tem funcionalidade com alguns, ou com a maioria, né? Em conversa com bastante professores de outras cidades, a gente sempre troca algumas figurinhas, e às vezes ele fala assim, nossa, estou fazendo isso, está funcionando, eu vou aplicar aqui, não funciona. A mesma coisa, às vezes eu dou uma dica lá, então a gente tem que... É uma constante, um constante aprendizado, uma constante construção. Então, eu acho que a minha metodologia ela nunca vai estar 100% fechada, porque ela vai se reciclando e vai se atualizando. Eu acho que não tem como, né, a gente se fechar a um método, porque as pessoas vão mudando, né? Então, quando eu comecei a dar aula, né, há muitos anos atrás, era uma situação, era uma busca, era um interesse diferente. Hoje, sabe, tudo mudou, né? A tecnologia, o acesso mudou, então todas as buscas já são diferentes, as pessoas já chegam com muitas informações diferentes, né, do que antigamente tinha. Só quem pesquisava muito antes tinha informação, agora a informação ela cai na tua cara e tu escolhe se quer ou não, né? Então, basicamente é isso aí, né? E ao mesmo tempo que vai vem... numa aula contigo, já fez 1000 cursos online Exatamente. de guitarra no E ao mesmo YouTube. tempo que isso é bom, né, esse acesso à informação, ao mesmo tempo é ruim, porque tem muita informação aí de fácil acesso que é bem equivocada, então... Não, esse é o perigo sempre. Hoje a gente tem que diferenciar, né, formação de informação também, né? Porque tem muita gente desinformada dando informação, né? Então, Não, é a pior situação possível. Mas aí você foi buscar informação num centro que é o quê? É o primeiro maior, né, Nova York, no jazz, ou é um dos principais? Lá estão os principais nomes. Eu tive o prazer de fazer aula com a esposa de um dos criadores de uma metodologia de jazz. Porque o jazz é recente, né? Ele é lá da década de 60. Então, alguns ainda estão vivos, outros, os filhos, estão mantendo a metodologia. Então, eu fui realmente buscar na fonte para conseguir aplicar da melhor maneira possível aqui. E com certeza, depois da viagem, outro professor Edson, assim. E como é que foi esse período lá? Foi um curso de quanto tempo? Foram 10 dias. 10 dias de aula, das 8 da manhã. Intensidade máxima, né? O tanto de aula que eu conseguia fazer no dia, com diversos professores, técnicas diferentes. Fiz aulas que não eram de jazz para entender outras danças e tentar trazer, porque o jazz ele se alimenta de várias outras danças, né? Então, quanto mais a gente se alimenta sem perder a identidade do jazz, eu acho que a gente enriquece a nossa dança. Então, eu tentei buscar outras coisas também para não ficar só na metodologia do jazz. Eram aulas mais práticas? Totalmente dançando, prática, é uma aula totalmente prática. Já foi 10 dias também de voltar cansado, né? Muito. Imagina, né? Algumas aulas eu tentava me poupar, assim, não fazia na intensidade, porque eu sabia que tinha mais 3, 4 depois. E Nova York, né, Nova York é uma cidade cosmopolita demais, então imagino que devia ter gente do mundo inteiro. Sim. E aí você acaba aprendendo também, né, com essa troca de cultura. E de ver físicos diferentes. Eu gosto muito de observar os professores corrigindo as pessoas. Para mim, a melhor parte da aula é essa. Porque eu vejo, como ele observou isso? Por que ele está corrigindo isso? Aí eu tento entender para tentar trazer isso para mim também. E até a abordagem, né, de como que ele corrige. Sim. Os americanos, eles são bem invasivos, assim. Eu tive algumas situações em sala, assim, que eu presenciei, que eu falei, meu Deus, se eu fizer isso na minha sala de aula, eu sou demitido na hora ou sou processado. Mas, questão, assim, do aluno cruzar o braço na aula enquanto o professor está falando, o professor chamar atenção e mandar para fora. Nossa. Existe lá, isso é tudo muito... Ou o professor fala assim, agora só eu vou fazer, vocês observam. E a pessoa está se mexendo também. De parar assim e falar, eu falei para não se mexer. Nossa. Bem academia mesmo. Não, total. Outra abordagem, assim. Mas daí tu vê a qualidade... não a qualidade, me fugiu a palavra. Desempenho, assim. O desempenho deles, assim. Né? Eles são muito mais fortes, muito mais frios também. Eu ia falar isso, né? O coração não é mole. Eu particularmente acho as coreografias bem plásticas, assim, lindíssimas tecnicamente, mas parece que é um corpo vazio dançando, não tem muito. O brasileiro tem mais
essa alma dentro da dança. Eu gosto mais, né? Tecnicamente, eles são impecáveis, assim. Ed, uma pergunta, né? Esse termo, né, jazz, né? Eu sou um estudante, amante aí da música jazz, né? Então, dessa parte instrumental do jazz, né? E eu queria entender, assim, né, até onde existe uma correlação entre a música jazz americana, né, que é uma música totalmente americana, que é uma música de rua, que é uma música, né, que vem dos negros, então já é uma música segregada ali dentro dos Estados Unidos, né? Então, até onde que tem essa relação? Se tu conhece essa Toda. relação, né? Toda. Toda a Quando relação. os músicos iam tocar e fazer o seu jazz ali, o seu improviso, as pessoas também... É como se até meia-noite os músicos eram contratados para tocar o repertório. Depois da meia-noite, eles podiam improvisar. Então vinha o jam, que é o Jazz After Midnight. E nisso as pessoas também improvisavam a sua dança. E ali foi. Os negros lá. Por isso que o jazz é americano. Não, o jazz vem da África, mas ele se dissemina lá, né? Lá é o palco dele. Mas é totalmente relacionado, assim. Tanto que o jazz, ele nasce do improviso. Sim, Depois que ele bem vai isso que eu se... queria chegar, né? Porque as coreografias de vocês, até hoje, né? Porque eu sei que dentro da parte histórica ela vem vindo, mas até hoje leva improviso dentro da... A gente trabalha improviso dentro da sala de aula. Algumas cenas de espetáculo a gente trabalha assim o improviso. Mas hoje, por exemplo, para uma competição, a gente acaba coreografando, mas às vezes essa coreografia ela nasce de um improviso. O professor está lá montando, às vezes o aluno... Eu fiz até um determinado parte da música e o aluno finalizou, fez um movimento. Vamos lá, gostei disso, vamos aprimorar. Incorpora. Isso, a gente vai... Eu tento sempre trabalhar o máximo do corpo do bailarino possível a meu favor do que eu tentar colocar uma coisa no corpo dele. Mas às vezes ele me dá uma resposta muito melhor. Do improviso para composição, então. Isso. Entendi. Isso. Né? Vocês não usam o improviso ao vivo, no caso? Não. Às vezes sim. Já tivemos alguns trabalhos que a gente improvisava. Legal. Porque bem esse é o ponto, né, ali da música jazz, né? Tanto que a gente hoje usa esse termo jazz já para denominar a música improvisada, né? Que então tu pode tocar bossa nova, tu pode tocar uma música cubana, uma música latina, indiana, dentro desse formato jazz, né? Sabe? Então que é uma música onde tu vai ter um tema, mas vai ter uma parte improvisada da música, Sim. né? Então bem legal essa parte aí. A minha dúvida, e se você não quiser responder também vale, mas esse improviso no palco, ao vivo, é um improviso, às vezes, de uma inspiração que bateu ali na hora do bailarino, ou às vezes é um erro que virou improviso? Porque isso acontece muito, na música acontece muito, né, Samuca? Tem as duas coisas. É. Tem as duas coisas. Eu acho que o improviso ele vem com a maturidade, né? A maturidade do bailarino. Então, um bailarino errar e improvisar a partir daquilo, ele mostra muita maturidade e segurança nele mesmo. Mas tem os momentos que, por exemplo, assim, até vou usar um exemplo do nosso último espetáculo. Um dos meus bailarinos tinha um solo, o Cássius, e a gente montou aquela semana, porque ele não tinha um solo novo. E eu queria que ele dançasse, porque Cássio tem uma história aqui. E eu queria um solo novo para ele. E a gente montou, e eu montei o começo, o final, e ficou tipo uns 30 segundos ali do meio, sem nada. E eu só fui ver isso no ensaio de palco. Daí eu falei assim, improvisa, faz o que teu corpo pedir na hora da música. E foi lindo, porque Cássio já é maduro, já faz bastante aula, então o corpo dele já responde bem. Então, eu sabia onde ele estava improvisando, mas que é uma ele não deixou o confusão, público né, perceber. né, já puxando o gancho do Caio aqui, né, sobre o erro e a improvisação, né, são dois conceitos diferentes de improvisação. Uma coisa é tipo assim, né, às vezes deu um erro e tu é obrigado a improvisar para sair dessa situação. Mas não é, né, até o termo talvez poderia ser outro, né, mas a gente usa a mesma palavra. Mas a improvisação como linguagem, né, ela já é uma resposta, né, que nem o Ed está comentando aqui, né, do corpo. Então, uma resposta técnica. Ele já praticou aquilo ali, o corpo dele já fez vários movimentos, já sabe como lidar com o corpo. A partir do momento que ele recebe um estímulo qualquer, ele já
né, mesmo sem o ensaio prévio daquele trecho, daquela peça ali, ele vai conseguir, né, se expressar em cima daquilo ali, né? E quanto mais repertório corporal esse bailarino tem, melhor vai ficar o improviso dele, mais fácil para ele e ele mais seguro também. Os bailarinos geralmente não gostam muito de improviso, eles preferem ser coreografados e executar aquilo. Mas eu acho que é preciso esses momentos de improviso, porque a gente vai se desafiando e trabalhando também a nossa essa parte de improvisar quando erra. Porque às vezes a gente erra e não sabe o que fazer. Né? Essa coisa intuitiva, né? O improviso ele tem muita intuição, né? Diferente da composição que tu pensa, analisa, vê, pô, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou bom, né? Na parte da improvisação ficou bom. E sai sem nem pensar, né? Eu já tive coreografias, por exemplo, que eu montei na base do improviso. Colocava a música, ficava ali sozinho, ia mexendo. Opa, isso ficou legal. Daí vamos lá. Repete esse, coloca e vai, deixa o corpo ir e vai acrescentando. Mas também tem outras que eu vou montando ali na hora no corpo do bailarino. Mas algumas eu gosto de soltar a música e sentir o que a música está pedindo, assim. E tem os bailarinos, né? Tem um grupo bem coeso e um grupo que vem junto há um bom tempo já, né? O Samuca até comentou ali os teus fãs, né? Isso também é muito legal, né? Para formar uma companhia. Com certeza. Eu acho que a consistência de um grupo vem disso, de tempo, de trabalho junto e dessa cumplicidade, assim. Eu tô com esse elenco há uns 4 anos, assim. Claro, um vai entrando, outro vai saindo, mas que eu tô com esse elenco mais ou menos nessa formação faz uns 4 anos. É uma turma que a gente vê nos corredores da SCAR, quem frequenta bastante a SCAR, você reconhece de longe. Aquela turminha que sobe para a aula junto, desce para o café junto, então sempre de roupa de dança e conversando e risonhos e tal. Uma turma que você vê que realmente um grupo. É um grupo mesmo. Eu já brinquei que a gente vai fazer um puxadinho aqui, porque algumas vezes a gente ficava aqui sexta, sábado, domingo. Não, esse é outro abrindo ponto. A SCAR, fechando aqui. A SCAR. Comia todo mundo ali no refeitório. E é um grupo que também dança balé, tem outras. Eles também dão umas escapadas. Sim, eu acho super importante. Quanto mais repertório esse corpo tem, mais corporeidade ele consegue me apresentar. Então eu super incentivo fazer aula de danças urbanas, de balé clássico principalmente, porque é o que vai dar a maior refinamento técnico. Obviamente, alguns não conseguem por conta de tempo, e eu tento trabalhar também a técnica do balé dentro da minha aula, mas com certeza, a fazer outras aulas enriquece muito o meu trabalho e o corpo deles, obviamente. E essa busca dos bailarinos, né, assim, para eu entender, quando tu começa dentro de uma companhia ali, que nem os teus alunos hoje ali já estão montando, né, uma companhia, que depois até tu pode comentar aí com o pessoal sobre a viagem, né, que a gente já no começo ali, o Caio já até deu uma pincelada ali, né, que vocês estão organizando, né, indo para Berlim. Então, como é isso aí, vamos dizer assim, ele é um pontapé inicial, podia dizer assim, para o início de um bailarino profissional, um cara que vai começar a trabalhar com a arte da dança, assim como aconteceu contigo? Com certeza. Eu sempre deixo muito claro para os meus alunos, a gente tem que entender que a gente tem uma escada. Não adianta a gente querer estar lá em cima. Eu acho que tudo é um processo. Para mim, como coreógrafo, não adianta há 4 anos atrás, eu chegar aqui e querer virar coreógrafo de uma companhia profissional. É aquilo, é um constante aprendizado. Então, eu sempre deixo muito claro isso. Vocês precisam viver algumas coisas para se tornar o que vocês querem ser. Então, essas etapas são importantes. Eu sempre mostro para eles, se vocês estão achando difícil isso aqui, dentro de uma companhia, 3 vezes pior, né? Então, é suado, mas eu acho que é isso, assim. Esse é o passo para chegar numa companhia profissional e eles se tornarem bailarinos profissionais. E quais, hoje, assim, Ed, né, no teu ver, assim, né, como profissional, quais são os caminhos para um dançarino, né, para um bailarino se tornar um profissional, para ele começar a viver, de poder pensar em viver da dança? A primeira coisa é fazer muita aula,
Muita aula, muita aula. É, E de diversos estilos. Porque hoje as companhias, elas não são mais uma companhia 100% clássica, uma companhia 100% contemporânea. Cada trabalho que a companhia traz, ela traz com uma identidade diferente. Então, eles buscam corpos que conseguem permear por vários estilos. E quanto mais aula esse bailarino faz, melhor. E, obviamente, a partir das aulas, a partir de que ele chega numa técnica onde ele já consiga prestar audições, é começar a sair, fazer audição e tentar entrar na companhia que ele acha que tenha mais a cara dele. Então ele vai nessa busca aí de audições, né? E Isso. tentando ser incluso dentro de algum... Né? E daí essas companhias, normalmente, elas já pagam salários para os dançarinos? A gente tem bastante companhias no Brasil que pagam salário, algumas que pagam de acordo com os projetos que vão acontecendo, Né? mas a gente tem sim companhias que contratam o bailarino, carteira assinada e tudo certinho. Isso é interessante, o pessoal que está assistindo às vezes né, pensa, né, será que tem essas possibilidades, existem no Brasil ou é só fora do país que isso acontece? Não, tem. A mais perto que a gente tem aqui é o Ballet Teatro Guaíra, né? Antigamente, inclusive, o Ballet Teatro Guaíra era concurso público. Então, hoje ainda tem alguns bailarinos que foram contratados, são contratados do serviço público. E ainda prestam, hoje são ensaiadores da companhia, porque são concursados. Mas hoje é por contrato. Então, é feita uma audição, você tem um contrato não sei de quantos anos, e daí depois pode ser renovado ou não. Eu ia comentar que ninguém imagina, né, quem está fora do meio, que pode ter bailarino com CLT, bailarino com carteira assinada, mas ainda tem bailarino concursado, né? Que é Sim. outro E tem um piso salarial para bailarino. Não, e que bom, né? Que tenha mais, né? Porque é uma profissão também, não é? Com certeza, e não é fácil. Vai sendo reconhecida, né? A profissão de artista, né? Em vários ramos, né? Porque eu sempre falo, a profissão do bailarino não é só aquele momento que ele está dançando, ou está fazendo a aula, ou está ensaiando. Porque como ele lida com o corpo dele, a alimentação dele precisa ser voltada para isso, ele tem que treinar, ele tem que ir para academia, tudo porque ele lida com o corpo, né? Assim, numa comparação, assim, é um atleta. Com certeza. Né? O músico, ele tem uma longevidade, acho que maior, né, Samuca? Dependendo, claro, né? Ele não depende do corpo, né? Do físico dele. Nem do corpo todo, né? Mas, sei lá, você, mão, braço, quem toca guitarra, já vai sofrer um pouco com o tempo e tal, mas o bailarino é o corpo todo, e chega uma hora que, eu imagino, o bailarino tem que começar a virar uma chave de eu vou ser professor, eu vou ser coreógrafo, porque o corpo, tipo um jogador de futebol que uma hora tem que virar técnico, comentarista ou qualquer outra coisa, isso, porque tipo, a carreira exemplo, tem um fim. Um instrumento que nem bateria, uma percussão, né, que vai ter um esforço físico um pouco maior, ainda não se compara com a dança, né? A dança tem impacto, tem joelho, né? Tem um monte de articulação ali que sofre com o passar do tempo, não tem, né? Como qualquer esportista mesmo. Então necessita desse autocuidado, né? Um cuidado de atleta. Com mesmo, toda né? certeza. De alimentação, de academia, tudo, né? E aí eu quero chegar no Ed coreógrafo, né, que tem aí, e se der tempo a gente ainda vai falar do Ed maquiador, porque quando você falou eu lembrei daquelas maquiagens as artísticas. As artísticas, que é meio que filme de terror, assim, o Ed faz umas maquiagens que dava pra... Não, impressionantes, aquelas que você não reconhece qual é a pessoa que tá maquiado ali. Caramba, Ed. As várias facetas de Ed. Uhum. Então, mas o coreógrafo é a faceta que a gente mais vê, né? E a gente mais, acho que se empolga e se orgulha também. E ele também, ó, dá pra ver que ele tá orgulhoso pra caramba. Eu acho que o Edson coreógrafo foi o principal responsável pelo Edson professor. Eu sempre tive uma cabeça muito criativa, muito criativa. Então, na escola, juntava o pessoal e montava coreografia, só que, obviamente, não tinha técnica. Aí, quando comecei a dar aula, eu sempre montei coreografias que tinham uma boa aceitação do público. Tanto que a minha primeira coreografia montada aqui para a Escola de Dança da SCAR, o primeiro festival que a gente foi, a gente já ganhou o primeiro lugar. Só que
a gente não tinha tanta técnica, mas a coreografia ela acontecia de uma maneira muito legal. E daí foi isso que me fez. Se eu quero mais, eu preciso trabalhar em sala de aula. Eu tenho o mais difícil, porque assim, tem muitos professores. Nem sempre um bom professor é um bom coreógrafo, e nem sempre um bom coreógrafo é um bom professor. Então eu saí pesquisar para trazer para a sala de aula o melhor, para conseguir tirar o melhor dos meus alunos no palco e conseguir executar o que eu queria que acontecesse nas coreografias. Coreografar não é fácil. É difícil, ainda mais quando se fala de corpos diferentes. Eu acho que, para mim, o melhor elogio que eu recebi num festival foi quando um jurado escreveu assim, que, apesar de corpos diferentes, eu consegui deixá-los todos iguais. Eu acho que ali, para mim, esse foi o melhor prêmio que eu já recebi até hoje, porque é difícil. Não que eu queira deixá-los iguais, mas foi sinal que consegui entender cada um, a dificuldade de cada um e trazer eles para o que eu queria. Hoje eu já trabalho a dança, as minhas coreografias também de forma diferente. Eu gosto de ver a individualidade de cada um no palco, porque eu acho importante. Obviamente tem coreografias que a gente quer ver tudo muito certinho, mas tem coreografia que eu quero me identificar, assistir e falar, eu tô ali. São várias pessoas que podem se identificar e não uma só que... Né? Eu acho que eu cheguei nesse ponto de querer fazer com que a pessoa que está lá na plateia assistindo, ela se sinta pertencendo ali Se comunicar, né? Isso. Porque a arte é isso, né? É se comunicar. E como é que é o teu processo para criar uma coreografia? Porque compor uma música, você tá ali no piano, no violão e tal, você vai ouvindo, mas uma coreografia você compõe no papel ou você junta os alunos e começa, porque é muitos corpos, é muita gente diferente, pode ser um solo, pode ser uma coreografia com 20 pessoas no palco. Como é que isso funciona na tua cabeça? Não tem uma regra, né? Às vezes eu tô lá escutando uma música, escuto a música e falei, essa... Às vezes eu tô na sala de aula e começo a montar. Então não tenho uma regra assim. Mas eu gosto de destacar o processo de criação da coreografia 1945, que foi a minha coreografia mais premiada aqui, que fala sobre a guerra às bombas de Hiroshima. A gente começou lá na minha casa, na minha garagem, todos os meus alunos foram para lá. A gente assistiu um documentário sobre o atentado. A gente assistiu no meu quarto, fomos todos para a garagem. E ali eu fiz algumas dinâmicas com eles, assim. E é bem forte. É uma coreografia bem forte. O processo foi forte para eles, tanto que todas as vezes que eu ia cumprimentar eles depois que eles se apresentavam, eles estavam chorando muito, assim. Porque eles se entregavam demais, porque o processo de criação foi... E isso dava de ver no palco, assim. Então, aí tem coreografia que simplesmente... gostei da música, quero coreografar ela e daí eu me jogo nela. Em 1945 eu comecei pelo processo mesmo. A música veio depois. Então, depende muito, assim. Você visualiza na sua cabeça o movimento do bailarino e depois a coreografia vai nascendo com os bailarinos juntos. Com os bailarinos. Eu não gosto de criar eu gosto de criar ideia na minha cabeça. Então, assim, eu tenho aonde entra, aonde cresce, aonde tem uma explosão da coreografia, mas eu não gosto de criar os passos na minha cabeça, porque colocar o passo no bailarino é aquilo que eu estava falando antes. Eu prefiro que eu passe o caminho, mas o corpo dele me guie, sabe? Eu acho que fica muito mais natural, principalmente para solos e duetos, porque não sou eu que vou dançar. Se fosse eu que vou dançar, daí eu crio do jeito que eu quero. Mas eu acho que o corpo dele às vezes pede outra coisa que não é o movimento que eu queria que ele fizesse. Então eu vou dando caminho e ele vai me respondendo com o corpo dele. Então não existe um processo fechado, assim. Cada coreografia tem um... Eu tento muito contar coisas ou que eu já vivi ou que eu sei que eu vou conseguir falar sobre, né? Não pego nada que eu não entenda ou que vai ser difícil para mim ou para os bailarinos. Sim.
tu domine, né? Isso. Dentro de ti, É que eu já tenha vivido, né? Porque eu não posso contar uma história que eu não entendo. qual tu não viveu. É por isso que 1945 tem esse tanto de prêmio, porque tem esse processo todo também. Sim. Eles sabem do porquê que estão dançando. Não estão simplesmente tu fazendo o passo A, o passo B, Em 1945, porque o Ed mandou. Em 1945 ele fala sobre a guerra. Mas em 2017 eu fiquei bem doente, eu quase morri mesmo. E foi uma guerra minha para conseguir viver. Então eu queria mostrar essa guerra. Então eu busquei uma guerra que eu conseguisse falar sobre isso. Então, além, né, desse tema maior que é o atentado a Hiroshima, ele conta bastante a minha história. Então, eu, quando assisto a coreografia, eu consigo identificar cada parte da minha história, assim. Isso é quase uma sua autobiografia. Eles dança. sabem, a Bruna, que Uhum. fez a personagem principal, ela sabia que era eu e onde cada parte falava, assim. Tanto que eu contei pra elas um dia antes do Festival de Dança de Joinville, que pra nós era o festival mais importante. E ela se emocionou bastante e dançou chorando bastante. Eu só espero que tenha logo uma apresentação nova de 1945, porque agora vai ser totalmente diferente assistir sabendo dessa história que a Teve gente uma não jurada, sabia. que a gente dançou num festival e no outro dia eu fazia curso com ela de manhã. Daí ela elogiou o trabalho, daí ela falou assim, eu só não entendi ainda por que vocês tiram a roupa, porque tem uma cena que eles vão rastejando e tirando a roupa. Daí eu falei pra ela assim, você sabe que se trata do atentado de a Hiroshima, né? Dela, sim, claro, obviamente. Daí eu falei assim, quando a gente assistiu o documentário, tinha uma cena que me marcou muito, que a mulher falava assim, que uma das sobreviventes falava, que enquanto ela procurava um abrigo para se proteger do calor, ela caminhava por entre corpos com a pele descolando do corpo. Então a roupa ali não representava uma roupa, eram as peles descolando. Daí ela falou assim, agora pra mim faz todo sentido. E aí ela veio ser jurada aqui no meu festival que eu faço. E ela falou assim, posso não, porque mesmo sendo minha, eles avaliam sem nota, mas só pra eu ter uma avaliação. Ela falou assim, posso não avaliar e só apreciar a coreografia hoje? Eu falei, obviamente, por favor. E daí depois ela comentou, realmente, agora faz muito mais sentido. Que massa. Que bom quando a gente entende, né, as Nossa, coisas, né, Caio, por trás da arte. O bom desse podcast também é isso, né? Entender um pouco mais da vida dos artistas e da criação. Da É fascinante, linguagem, né? De como que funciona a cabeça de um dançarino, de um bailarino, né? E aí a gente passa para outro Ed, né? Que é o Ed organizador de festival, né? Que já é Outra coisa. outra lida, né? É uma loucura, mais assim. burocrática, mais... Quando eu fiz o primeiro, eu sentei na mesa da Edilma e falei assim, Edilma, eu quero fazer um festival, mas assim, eu tenho muito medo que dê ruim. Porque a gente, né, existe pagar o teatro, existe pagar todo mundo, existe tudo, muita coisa envolvida. E ela falou assim, faz, e se der ruim a gente divide esse problema. Daí, já no primeiro ano foi um sucesso, veio o segundo ano, mais ainda. Ano passado foi uma loucura, foram 116 coreografias por dia. A competição começava às 15h e até meia-noite, assim, ó, uma coreografia atrás da outra. Teve uns minutinhos ali no meio para os jurados descansarem, mas foi uma loucura, assim. Esse ano a gente tem a 4ª edição, mas é muito bom ver a SCAR cheia de bailarinos. Tu passa aqui, tem bailarino em todos os corredores. É lindo. É cansativo, mas ao mesmo tempo eu sei que pra eles também é muito cansativo, porque tem bailarino que dança lá na 14ª coreografia e a outra é lá no final. Então a gente tenta aconchegar ao máximo. Aqui a SCAR tem essa estrutura maravilhosa que permite a gente também a deixar eles aconchegados aqui dentro. Esse festival qual é o nome dele? Arte e Movimento. Arte e Movimento. Isso, esse ano vamos ter a 4ª edição. Já tá com data marcada? Já, dia 28 a 30 de outubro. Esse ano vão ser 3 dias. Eu sempre fiz 2 dias, mas assim, tava ficando muito, muito carregado.
Daí eu falei, não, e eu tinha medo. Daí eu falava, não, esse ano eu ainda tenho medo de fazer 3. Mas daí agora eu sei que tem que ser 3. Três, né? De acordo com o do ano passado, Por favor. de 28 a Coitado. 30 de outubro. Teve um dia que Teve um ano que as avaliações foram por áudio. Então os jurados falavam de cada, era gravado e mandado no WhatsApp do coreógrafo. Os jurados ficaram sem voz. Nossa. Porque imagina, 100 coreografias no dia falando. E se empolgando, né, de falando e fazendo a resenha do... Porque o da jurado ele quer dar o coreografia. melhor para todos Pois os é. grupos, né? E eu sempre tento trazer jurados ou que já me avaliaram, que eu sei como é a avaliação, porque para mim não adianta nada um jurado vir aqui e escrever muito bom, parabéns, 7,5. Eu preciso que ele oriente, né? Por que ele deu 7,5? Né? Com certeza. O que esse professor, esse coreógrafo tem que buscar? Eu me baseei muito nas minhas avaliações que eu recebi para conseguir evoluir com o meu trabalho. E você consegue curtir o festival, ver as coreografias ou fica no corre da organização e... Eu consigo, assim, algumas. Eu sento lá, assisto, mas às vezes tem bastante corre, assim. Sempre tem uma surpresinha, né? No segundo ano a gente teve 2 meninas do mesmo grupo que desmaiaram. Nossa. Saíram da coreografia e desmaiaram. Daí chama bombeiro, aí vem, corre. Aí a mãe, Menchun, tava no meio da plateia com a identidade da menina que precisava ter para entrar no hospital. Aí não queria parar o festival, saí correndo no meio da plateia procurando a mãe da menina. E a professora mandando WhatsApp. Mas sempre tem uma surpresa, assim. Mas é o que faz a emoção do Pois é. negócio. E falar em surpresa e festival, aí tem essa história de ir pra Berlim com o grupo. Pois é. Ano passado a gente participou de um festival em São Paulo, Passo de Arte, que depois do Festival de Dança de Joinville é o maior que a gente tem aqui no Brasil. Ele é seletivo, ele é um Grand Prix, ele é seletivo para o Grand Prix de Lausanne, que é uma das principais competições de balé, e vem jurados de fora. Por ser um ano de pandemia, os jurados de fora não vieram, mas eles tiveram acesso a todas as apresentações online. E a gente dançou, foi premiado em 1945 em Baralhame, os dois com primeiro lugar na sua categoria. E umas 3, 4 semanas depois, eu recebi um e-mail da organização do festival que as 2 coreografias tinham sido selecionadas para o Festival Tanzolymp, que acontece em Berlim, na Alemanha, que é um dos maiores festivais de dança do mundo. Então, na hora, eu ainda estava dentro do carro, esses dias eu até estava vendo os stories de quando eu recebi. Eu fiquei meio em choque, assim, não conseguia raciocinar. E muito orgulhoso, obviamente, porque além de ser um sonho meu, levar minha dança para fora, realizando um sonho meu, eu consigo realizar o sonho de mais algumas pessoas que vão dançar pela primeira vez ou até viajar pela primeira vez para fora do Brasil. Obviamente, a gente sabe que é um sonho grande, mas eu sempre falo que o tamanho do sonho é o tamanho que a gente se coloca na frente dele. Então, se eu me coloco pequeno na frente do sonho, o sonho vai parecer absurdo e eu não vou dar conta. Então, aí começou a luta para conseguir o dinheiro para a viagem. Pra gente colocar em termos práticos aqui, Ed, são quantos bailarinos para viajar? São 29 bailarinos, 30 pessoas comigo. 30 pessoas para ir Isso. para Alemanha para passar o quê? Uma semana? Uma semana. O festival dura 4 dias, então a gente vai ter que chegar um pouquinho antes, né? Isso acontece esse ano ainda ou ano que vem? Fevereiro de do ano que vem. 2023. Isso. Era pra gente ter ido esse ano, só que a gente recebeu a resposta, o convite em setembro, né? Pra gente ia ficar pouco tempo. Sim. Aí a gente conversou com a organização do festival lá de Berlim e eles permitiram que a gente postergasse a que ótimo. nossa ida pra 2023. Então, o sonho ficou muito mais fácil de acessar. Sim. Aí os pais se pegaram Mais fácil muito. ou menos difícil, né? Depende do ponto de vista. Porque são Sim. 30 pessoas para passar uma semana na Alemanha com um euro a, Isso. sei lá, 7, 8 reais. Mas os pais, graças a Deus, estão super empenhados. A SCAR está ajudando, os alunos estão correndo atrás também. E o sonho está cada vez mais perto, assim. Eu acho que
Bom, Que agora legal, é questão de... Porque vocês estão de- fazendo apresentações para arrecadar dinheiro, tem urnas aqui na Scarpa, quando o pessoal sai de espetáculos, vocês estão ali Isso, abordando. a Scar então- deu esse espaço pra gente conseguiu uma locação do teatro, então a gente fez um espetáculo totalmente novo, conseguiu lotar a casa. A gente fez uma rifa início do ano, tá fazendo outra agora. A gente teve bastante apoiadores, então os prêmios são muito bons. E é isso. E a gente tem mais uma data de grande teatro, que vai ser um novo espetáculo. E mais essas outras ações que a gente acaba conseguindo, que é as portarias aqui dos eventos da SCAR. E alguns amigos apoiadores aí que também estão. O que acaba sendo porque são jovens ainda os bailarinos, né? Eu acho que alguns são até menores de idade. Sim, na verdade, o grupo juvenil ele é formado todo por menores de idade. E é o grupo que eu mais tenho pessoas, são 15 pessoas no juvenil. No grupo adulto, por mais que seja adulto, alguns ainda são menores de idade. Mas por já ter uma técnica mais avançada, eu já migrei para o grupo adulto. Acaba sendo uma experiência também de se juntar, de unir mais o grupo, de correr atrás do Sim, objetivo, não foi fácil. do sonho. Não foi fácil, porque assim, eu tive um tempo que eu precisei me ausentar ali, ano passado, porque acabei ficando doente. Misturou tudo, né? Aí crise de ansiedade, precisei me afastar. E daí eles precisaram segurar as pontas. Daí, ali, eles viram que não é fácil. Eu falei pra eles, eu falei assim, tudo que vocês precisaram fazer ali, eu sempre fiz sozinho. E eu tava me sobrecarregando. Então, eu, obviamente, podia ter pedido ajuda sempre pra eles. Mas hoje eu sei que eles estavam ali prontos pra me ajudar. Então, hoje a gente tem essa conversa que a gente se ajuda. E se todo mundo se ajudar, a gente consegue realizar o sonho de todo mundo. Coisa linda, né? Gente, estamos aqui no finalzinho já da nossa conversa, né? O papo foi bom demais. Ô Ed, eu queria que você deixasse aí um recado, uma mensagem. O que você quer falar para quem, de repente, está começando, ou para aquele aluno que está ali, aluna que está, às vezes, começando, ou está naquela fase que nem você estava ali, será que vou, será que não vou, está virando uma coisa séria, ou para quem ama muito dançar, ou qualquer outra manifestação artística e pensa, será que isso pode virar uma profissão? É engraçado porque essa semana eu estou trabalhando com os alunos da rede municipal aqui, da Secretaria de Educação, e eu estou trabalhando sobre os sonhos. E todo final de aula eu faço uma dinâmica lá com eles, que eles seguram a caixa onde dentro da caixinha deles tem o maior sonho da vida deles. E depois no final eu falo algumas coisas, mas o que eu posso deixar para vocês às vezes o nosso sonho parece gigante, mas como eu falei, é como a gente se coloca na frente do nosso sonho. E se eu tivesse escutado as pessoas que falaram que a dança não ia me levar para lugar nenhum, a dança não vai me dar nada, e não tivesse me escutado, nada disso estaria acontecendo. Então, hoje, porque eu acreditei no meu sonho, eu vou conseguir realizar o sonho de mais 29 pessoas. Então, assim, às vezes não é só o nosso sonho que está sendo em jogo se a gente desistir. É o sonho de mais pessoas que vão passar pela nossa vida. Então, independente de qual seja o sonho, nunca desista. Edson Nascimento, senhoras e senhores. Isso aí. Fechamos bem, né, Samuca? Fechamos com chave de Muito ouro. obrigado pelo Muito convite. obrigado, Ed, pelo conhecimento todo, né, nos dados aqui, né, por todo esse gesto de carinho que tu tem com os teus alunos, né, com esse pessoal que está indo viajar também, né, com todo esse grupo, né, que tu lidera. E obrigado por participar aí do nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. E você que está ouvindo a gente ou está vendo a gente pelo YouTube, se está no YouTube, assina o canal da SCAR, dá favoritos lá, dá joinha, dá like, ativa sininho, faz todo aquele negócio lá. Se você está ouvindo só o áudio pelos aplicativos aí de podcast, assina o podcast lá na SCAR, que aí você recebe todo episódio novo automaticamente. E curte a SCAR no Instagram também, @SCAR Centro Cultural, segue a gente para ficar sabendo de tudo e até o próximo podcast lá na SCAR. Valeu!